Beleza. A gente pode começar já? Aham. Certo. Pessoal que já está aí acompanhando a gente, só apresentar aqui o pastor Marcos Lopes. Acredito que a maioria dos que estão acompanhando já conheçam. Inclusive os irmãos de outros estados que estão participando, já conhecem ele pelo Café Teológico, né, que sempre participou com a gente, o Conferência Vozes, pastor da Igreja Batista Memorial Sede. Alguns irmãos que vocês conhecem aí de lá, o Adler, o Gledson, o Felipe e tantos outros. Obrigado pela participação, pastor. A gente vai batendo papo aqui, certo? Eu vou Tamo aí, lhe meu fazer irmão. Tamo algumas aí. perguntas, aí o senhor pode me interromper, eu lhe interrompo, igual um bate-papo mesmo, né? Tranquilo. Certo? Tá, o pastor Breno pediu para a gente falar um pouco a respeito desse cenário atual, né? Coronavírus, a questão política, a igreja, tudo isso está meio que relacionado, né? Uhum. É inevitável, não tem como dividir hoje. Coronavírus, da política e da igreja. Tá Aham. tudo. Aí eu vou fazer só umas citações aqui, antes de falar sobre algum tipo de conspiração, seja lá o que for que a gente vai conversar, vamos fazer uma citação de alguns pastores que eu sei que o senhor adora, a respeito do Lá, coronavírus. lá vem. Ó, vou fazer uma citação e depois eu quero que o senhor comente a respeito do que eles estão falando nessas citações, tá? Para a gente começar. Primeiro, o pastor Lucinho. Ele diz assim, a respeito do coronavírus. Eu sou brasileiro. Coronavírus em mim já chega derrotado. Vai gravando aí. Outro é o René Terranova, também um cara bem quista aqui. Ele diz assim: Jesus não mandou só eu orar por quem está com coronavírus, mas ele mandou também eu ressuscitar quem morreu com coronavírus. Ah, outro, Agenor Duque, ele disse assim: esse vírus é um golpe chinês para descapitalizar o mundo. E eu desafio qualquer um a contrair um coronavírus dentro da igreja. Outro, esse aqui eu não sei se o senhor conhece, é o pastor Palhuca, da Igreja Missão dos Sinais de Deus. Eita, com esse nome. Ele diz assim, ó, se a pessoa diz que não foi para o culto por causa do coronavírus, Deus o castigará e ele se contaminará em casa. Outro, Edir Macedo, ele falou assim, não se preocupe com o coronavírus, porque isso é somente uma tática de Satanás. E a última citação aqui, do R.R. Soares, que ele falou, seja o que for, a coroa de onde for, nós vamos amarrar e mandar embora em nome de Jesus. A gente não pode ter medo de nenhum vírus, de jeito algum. Eu Uhum. fiz essas citações aqui porque tem sido comum, né? Muitas igrejas, muitos líderes, a maioria, esses que eu citei, é de uma linha mais neopentecostal, né? Mas tem muitos Aham. pastores reformados também que falam coisas parecidas. Não nessa questão da vitória, da cura, de a qualquer modo, mas de, de ser uma espécie de ação de Satanás, né? Alguns reformados já falaram algo parecido com isso, e também de que a gente não precisa estar muito preocupado. Eu queria Uhum. começar que o senhor dando a sua opinião, né? Eu não citei esses pastores neopentecostais tentando induzir o senhor a opinar contrariamente a eles, não é isso. É porque eu fui fazendo uma pesquisa e foi os que mais apareceram para mim, Uhum. certo? Mas eu queria que o senhor opinasse a respeito disso, sobre, primeiro, o coronavírus. É uma bobagem? É sério? O que a igreja, como a igreja deveria se comportar nessa situação, nesse cenário atual, a respeito do vírus? Olha, em primeiro lugar, eu tenho muita pena dessas pessoas, né? Nesses últimos anos, eu tô com muita pena dos pastores neopentecostais. Pena mesmo, porque a pior coisa que pode acontecer para um pregador da prosperidade é quando a teologia dele não socorre ele. Então, a gente está vendo pastores morrendo, as esposas morrendo, os filhos se suicidando, os filhos morrendo, pastores pegando câncer.
E aí o discurso muda um pouquinho, né? Falta. Alguém citou o Valdomiro? Não, eu gosto do Valdomiro. Faltou colocar o Valdomiro aí Ele chegou a falar algumas coisas, eu não botei porque era muito tosco. Aí eu botei Agora, nem uma botei. coisa é séria: se esses caras aí adoecerem, eles não vão ser tratados no SUS. E eles vão fazer o possível para que ninguém saiba que eles adoeceram. Aliás, alguns desses aí são doentes. O Ed Macedo usa óculos, né? Que já Tem chegou problema a. nas juntas, né, da mão. Tem um problema na mão, a mão dele é detonada, ele Atrofiada, né? nunca curou a mão dele. O Davi Miranda morreu do coração, quer dizer, problema cardíaco, era coisa do demônio, ele morreu supostamente com o demônio. Agora, o povo de Deus sempre teve medo de vírus, não sei se você sabia disso. Porque quando Deus tira o povo do Egito, né, ele cria regras, inclusive para como você devia se portar com as fezes. Né? O povo, ao defecar no deserto, todo mundo teria que ter alguma coisa para enterrar as fezes. Né? Exatamente para não se contaminar. Não tem nada errado em você ter medo de coisas invisíveis, você se precaver contra coisas Isso não invisíveis. é falta de fé, né? Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, é inteligência, né? É fé na palavra, né? É o Jesus que não pula do pináculo, né? Que Satanás diz: ó, você é o filho de Deus, então pula aí. Ele fala: pulo nada, pulo coisa nenhuma, sai daqui, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, assim, só posso dizer que tenho muita pena. Eu ando com muita pena dessas pessoas, né? E com pena e ao mesmo tempo querendo distância, né? Distância da sua teologia, distância dos seus movimentos, mas é assim, quando esses caras dizem isso e acontece o contrário, o preço cai para a igreja toda, né? Porque eles vão se adaptar ao seu discurso. O René Terra Nova é o mesmo que profetizou a conversão do Brasil, não sei se foi em 2012, 2008. Profetizou a conversão do Brasil inteiro. É o mesmo que já profetizou que um certo político em Manaus ia ganhar e o cara não ganhou. É o mesmo que profetizou que o filho de um determinado político, se fosse a Terra Santa e ungir o ouvido com azeite lá, ia ser curado, ele levou o menino. E quando voltou, o menino morreu. E essa turma nunca vem pedir desculpa, nunca vem. Para mim, são sonhadores alucinados. Assim, é uma dupla personalidade. É meio Henrique Cristo esse pessoal aí. O Henrique Cristo acredita que ele é Cristo, entendeu? Então, a Genoduca, ele acredita que ele vai ressuscitar pessoas que tiverem com coronavírus, embora ele não tenha um caso de ressurreição. Nenhum pregador brasileiro tem. É um caso de cura de coxo, por exemplo. Ninguém tem. Agora, são caras milionários que estão perdendo a arrecadação. Eu Né? tenho um aluno lá na faculdade que ele esbravejou dentro de sala dizendo que ele ressuscitou 10 pessoas. Eu pedi o nome de um, ele não sabia nenhum, mas tudo bem. Vamos deixar bem claro, para você ressuscitar uma pessoa, essa pessoa tem que estar morto. Aí surge um grande problema no Brasil, que é o seguinte: quem falou que o cara estava morto? Porque só um médico pode atestar que alguém morreu. Não é porque o pastor disse que o cara estava morto, não é porque a mãe do cara falou que estava morto. Só um médico, né, fazendo os devidos exames, o médico é quem declara. Pela lei, é médico. E o médico ainda pode errar no caso de uma catalepsia, de uma narcolepsia. Então, não é esse cara que declara quem está morto. Né? Esse pessoal não ressuscita morto, não. Eles nem curam coxo. Né? Você não tem, por exemplo, Nem cego cego de de nascença. nascença. Eu e você, provavelmente, e todo mundo que a gente conhece, não tem um caso de cego de nascença. Nunca me mostra, porque se existir um cego de nascença, que toda a família, todos os vizinhos conviveram com o cara por 30, 40 anos, eu quero conhecer, não vou me espantar, entendeu? Porque eu não sou Né? movido por isso. Mas não tem, rapaz. Aí vem essas músicas, não, porque aqui o cego enxerga, o coxo anda uma ova. O coxo tem perna fina. Para o coxo ser curado, ele vai ter que ganhar uma perna sarada, saradésima, novinha. Então é tudo mentira. Tudo mentiroso.
E os caras, ó, por que que eu falo que é meio Henrique Cristo, que é dupla personalidade? Porque o cara que tem coragem de pegar um paralítico e mandar alguém segurar, duas pessoas segurar para ele sair da cadeira de roda e pedir palma para Jesus, dizendo que o cara está curado, é Henrique Cristo. O cara acredita ele acredita na loucura dele, entendeu? Ele tem, ele tem um mundo paralelo que ele não tem mais volta. Só sua graça de Deus, mesmo assim, que não tem mais volta. E pela minha experiência, é assim, ó, só piora. Quando o cara não é curado lá no começo, quando ele não leva um chá de bom senso lá no começo, ele ainda tem uma esperança, mas evolui, entendeu? Evolui, o cara só piora. Então, que Agora, pena, né? pastor, eu andei observando essas semanas, a maioria, eu tenho uns pastores reformados que falam algumas coisas mais ou menos nesse sentido. Porém, eles não ficam é, bradindo contra o isolamento. Assim, eles são Aham. contra o radicalismo, né? Mas, É assim, porque tem mais a ver com o lado chinês da coisa, né? isso. Mas os neopentecostais, quase todos eles, esbravejam todos os dias contra esse fechamento das Isolamento. igrejas. É, porque, assim, a minha opinião pessoal, conhecendo esses caras, a teologia desses caras, a preocupação dele não é com as pessoas, não é com o Deus que está, segundo eles, deixando de ser cultuado, mas é É com com as seu, ofertas, os dízimos que não estão vindo, né? Por é, isso eles eles esbravejam. perderam, eles perderam uma grana aí. Eles Eu perderam vi uma grana. hoje eu vi um vídeo do Silas Malafaia e do Agenor Duque, eles xingando, sim, os gritos contra isso, né? Mas o engraçado é que é só essa galera da teologia da prosperidade que esbraveja dessa forma. Tem outros que são Aham. contrários também, pelo menos contrários ao radicalismo, né? A ter É o que eu cuidado e tal, acho, mas Rui. O que eu acho, Rui, é que nesse caso de coronavírus tem muita verdade e muita mentira. E muita incoerência, né? O Caio Coppola denunciou a CNN, trabalhando na CNN, que o pessoal ficou trabalhando lá, e é muita gente, são 400, só profissionais de informação são 400. O pessoal trabalhando sem máscara por um bom tempo e juntos, todo mundo no mesmo lugar, entendeu? E exigindo que a sociedade fique em casa. É, essa lógica do supermercado eu não entendo, porque, por exemplo, para mim, quarentena não combina com o supermercado. Você está em quarentena com a sua família, aí você vai no supermercado, se contamina e traz o vírus para a sua família. Para radicalizar mesmo a quarentena, o supermercado só podia fazer delivery. Não, você vai no supermercado, tem 100 pessoas, tem 200 pessoas lá dentro. Peraí, de que adianta você se isolar? né, Não faz o menor sentido. Então, quanto à conspiração chinesa, eu denunciei lá no começo, né? Porque eu estava vendo o governo chinês se defender lá na TV deles. Aí eu fui rastrear a coisa, tinha coisa feia pra caramba. Quando eu soube que tem um laboratório lá em Wuhan com todos os vírus e vazou de lá e eles perseguiram os médicos que avisaram, né? Perseguiram 8 médicos, prenderam o cara morreu, contaminou a família. Os chineses enganaram o mundo, eles ferraram a humanidade. Porque quando o médico veio denunciar, eles disseram: isso aqui não é verdade e é impossível que isso transmita de humano para humano. Fecharam os mercados, prenderam lá os médicos, esconderam as informações. E aí, recentemente, a Organização Mundial de Saúde agradeceu aos chineses pelas informações. Então você nota que tem umas coisas que é mal coisa contada, de né? super, que é coisa de superpotência. Na verdade, por exemplo, na mídia, na grande mídia e na mídia global, por exemplo. O único cara que teve coragem de dizer a verdade foi o Jorge Pontual. Ele falou, todo mundo pode pesquisar aí, Jorge Pontual falando dos chineses. Eles só, os caras mentiram, né, esconderam, prejudicaram a humanidade. É tanto que a Índia vai pedir indenização, vai pedir 300 trilhões, pedir aos chineses, e vai ter muito processo contra os chineses, porque eles, quando eu falo eles, é o governo chinês,
eles ferraram a humanidade. Eles deram prejuízo às nações jamais visto, né? E só eles vão ganhar, porque muitas empresas que produzem material tecnológico, por exemplo, os insumos vêm da China. Então, esses produtos não vão chegar. E os produtos chineses já estão prontos. A Xiaomi e a Huawei vão disparar no mercado, né? E, infelizmente, mas é isso. Eles fizeram muito mal à humanidade, só que você não vai poder falar. Você viu, o ministro Weintraub vai ser processado por racismo contra os chineses. Por quê? Porque fez uma piada do L trocado pelo R, que é uma coisa normal. Agora, se eu fizer uma piada de português, eu devo ser preso? Daqui um dia eu não vou poder fazer piada de papagaio. Eu sei que ele é o ministro, mas chamar isso de racismo, né? Aí você vê que o novo politicamente correto não é mais o negro, aliás, não é só o negro nem o índio, o novo politicamente correto é não fale do chinês. Isso é xenofobia, né? Que pena. Pastor, o senhor tinha citado um livro que aparecia uma profecia sobre essas questões. O senhor tem algo a comentar sobre isso? Eu não sei que. Olha, são duas coincidências. Na verdade, até o Algenor Duque gravou um vídeo sobre aquele livro, Os Olhos da Escuridão, mas ele estava citando o livro errado. O pessoal citou o livro errado. Quem cita o vírus e o médico é mais assustador ainda. É uma médium americana e ela disse que esse negócio ia aparecer, dar o ano e ia desaparecer rapidamente, voltaria 10 anos depois. Então, assim, eu não sou obrigado a acreditar na médium, entendeu? Mas vai ficar todo mundo com o coração na mão, contando cada ano. Agora, tem muitas coincidências, né? Os caras citam o nome do médico pesquisador, né? O nome do chinesinho. Aparece o nome do cara no livro, né? Que é sobre um vírus mortal e tudo. Então, tem umas coincidências. Pode ter sido coincidência? Pode ter sido, mas foi uma coincidência e tanto. Eu vi um livro, isso aí nos grupos de WhatsApp, de uma escritora, mas ela depois disse, não, eu escrevi isso, que ela cita uma pandemia, cita o ano, 2020, só que ela disse, não, isso era ficção, realmente foi uma coincidência. Mas as duas obras são de ficção. Só que no caso dessa médium lá, ela deu a entrevista. Ela profetizou mediunicamente, né? Então, eu não estou nem aí para essas coisas, mas uma coisa é certa: aqueles que controlam o mundo, eles telegrafam, eles deixam dicas no cinema, eles deixam dicas nos livros, eles deixam dicas na arquitetura, a maneira como as cidades são construídas. E o cara do primeiro livro, dos Olhos da Escuridão, não se manifestou, ninguém consegue achar uma declaração dele. E acho que ele vai vender muito mais, e ele faz muito bem se ficar em silêncio, porque é uma obra de ficção mesmo. O problema não é se é ficção ou se é verdade, o problema são as coincidências que apareceram a ponto de citar o nome do médico chinês que estava envolvido. Aí, quando acerta o nome, é meio assustador. Uma coisa é dizer, tinha um médico, outra coisa é dizer, o médico Xing Ling não sei das quantas. Aí já. E o ano, tudo certinho, aí fica difícil. Aí já complica, né? Já complica. Antes da gente continuar sobre a questão da conspiração, queria perguntar para o senhor a respeito da igreja, nesse cenário, né, de isolamento. Primeiro, se o senhor concorda com esse bloqueio dos cultos, e segundo, que diante da realidade que está bloqueio, né, até que ponto a igreja pode estar realizando seus eventos de forma online? O que pode ser feito de maneira online e o que não pode? Por exemplo, teve gente aí fazendo batismo online, o cara lá em casa, ele do outro lado, sei lá quanto tempo. O batismo não era real, era virtual. Isso. Então, até que ponto a igreja pode realizar seus eventos, né,
seus elementos de maneira virtual, e até que ponto isso já ultrapassa ali a limitação bíblica. Você não pode não existe batismo virtual, existe batismo na água. O batismo é um mergulho. Agora, pregador neopentecostal, com todo respeito, ele tem uma doença, que é assim, eu preciso inventar alguma coisa que ninguém inventou. Né? Pode ser o batismo no tobogã, pode ser o batismo virtual, ele sempre tem alguma, porque ele precisa ter uma unção nova. O cara vive de unção nova. Às vezes é como se fosse um drogado que já experimentou todas as drogas e disse assim, rapaz, isso aqui não está dando mais barato, não. Eu preciso do... Você sabe que uma mulher teve uma visão, um cara aí, um pastor teve uma visão, que a cura estava na ceia do Senhor. Todos que tomassem a ceia do Senhor todos os dias não iam ser atingidos por coronavírus. Né? Então, assim, essas modas nunca se acabam. Agora, batismo é mergulho. Ontem eu fiz um batismo real, vai aparecer no nosso culto. A cena de eu fazendo um batismo real, na piscina, a pessoa confessando Jesus e tudo mais. Mas não acredito muito que a gente deva inventar moda. Né? Quando os cristãos se reuniam em catacumbas, escondidos, eles eram proibidos, por limitações, de praticarem seus rituais. Né? Porque estavam Até porque escondidos. ninguém vai deixar de ser salvo porque não teve como ser batizado, né? O que salva Exatamente. não é o batismo, é a fé que precede o batismo, né? Que Quer dizer, antecede o batismo. o cara batizou o outro mandando um emoji? Como é que foi? E, Mandou o, uma, e os mandou uma cultos carinha no online, o que, é Face. que o senhor acha? Eu acho que é o que tem para hoje. Não é? Não fere nenhum princípio bíblico, Não, cultual, não. porque é, a gente é o que tem, por exemplo. Nossa geração é muito privilegiada por ter esse recurso. Mas nós também só estamos ferrados porque temos esse recurso, porque o mundo é globalizado. É. Né? Se o mundo não fosse tão globalizado, o negócio tinha ficado lá por onde Tem ficou. países que as pessoas não podem cultuar de forma nenhuma, né? Nem presencial, Exatamente. nem online. Exatamente. Eu trabalhei numa instituição que se correspondia com a igreja perseguida, e nós trouxemos, no auge mesmo, assim, anos 80, e nós trouxemos uns russos e era bem feio, né? Era bem feio, o que acontecia era muito feio. Então, a igreja tem momentos de limitação, tem momentos de limitação. Até onde a gente pode fazer, a gente está fazendo. Se a gente tem esse recurso de a nossa voz ser ouvida simultaneamente, ok, é o que tem para hoje. Até Mas porque a ninguém vai. adoração e a oração é pessoal, né? Mesmo que a gente Exatamente. faça numa Agora, igreja, num local, cada um não, de apresenta jeito a nenhum. sua. Não, de jeito nenhum, porque a igreja, corpo de Cristo sois vós, né? O que nós orientamos a igreja foi que a gente procurasse não perder a reverência. Já que era um culto, então que houvesse uma reverência familiar em torno do assunto, que houvesse momento de leitura da Bíblia, que houvesse momento de oração. Então a gente planejou de maneira que as famílias. E mesmo assim a gente sabe que é meio solto, mas é o que tem para hoje. Né? Agora, ninguém deve transformar isso num show particular. Eu tenho aqui, Deus me revelou que eu vou batizar virtualmente. Aí são, os palhaços nunca desaparecem. É verdade. Mas Tem sempre. Diz. não, tem uma questão que levantaram aqui sobre o relacionamento entre os irmãos dessa forma, virtual. Ainda é possível, ou, como o senhor falou, é o que temos para hoje, né? Tem coisas que a gente não pode. Na nossa igreja já tivemos morte, tem pessoas contaminadas, hoje soubemos de familiares já de gente da igreja contaminada, e as pessoas ligam para as outras e trazem uma palavra de consolo ou passam um texto escrito. É um recurso que Não, não existia nos tempos bíblicos, se existe hoje, não é necessariamente pecado. Eu só espero que isso dure o mínimo possível, né? não. Agora, É, muita pode, gente que pode. está criticando isso já vivia isso. Passava o dia no computador, não se relacionava com as pessoas
pessoalmente, alguns chamavam o computador de meu amor, né? E até no culto ficava no celular, né? Ah, ficava no celular e agora vai criticar o pessoal que tá se relacionando É, virtualmente. Paulo, ele por muitos anos quis ir em Roma e não pôde. Ele mandava carta. Mandou carta. O WhatsApp é a nova carta. Se ele tivesse ali um e-mail, Uhum. WhatsApp, ele com certeza conversaria e seria melhor do que por carta, né? Rapaz, o mundo tá tão louco. Eu estava numa cidade, em algum lugar aí do mundo, e eu vi um mudo ligando para a família. Como é que ele fez? Ele parou numa esquina assim, ligou a sua câmera e começou a fazer mímica para a câmera, né? Então, um mudo ligando para casa. Então, quando eu nasci, mudo não fazia ligação. Hoje já faz, né? Porque o mundo mudou, né? A internet mudou o mundo. Mudou, essa é uma realidade inevitável. Então, é só para eu me focar aqui, o senhor é contra ou é a favor desse bloqueio dos cultos nesse cenário? O senhor acha que é Olha, radical demais? você imagina, a Bíblia diz que nós temos que nos submeter às autoridades, né? Se as autoridades estão dizendo, e agora as previsões começaram a se acertar, porque até agora todas as previsões estavam erradas, mas agora elas começaram a se acertar. Até em Manaus, o pessoal se enterrando na vala, né? Manda o Agenor ressuscitar a turma lá em Manaus. Manda ele ir lá para Manaus ressuscitar o pessoal lá. Então, se a Bíblia manda a gente obedecer às autoridades, se isso é por um tempo limitado, a gente sabe que isso também foi programado, mas se é por um tempo limitado, por que eu tenho que ir para uma igreja com 100, 200 ou 1.000 pessoas, ou 2.000 pessoas, com todo mundo um em cima do outro, sentindo bafo na nuca, né? Pessoas idosas. Por que eu tenho que ser louco? Isso aí é Jesus pulando do pináculo. Não dá certo, não. A gente É, tem é, prudência, é uma virtude do cristão. o autor de Provérbios diz que o sábio, quando vê o perigo, ele foge. Exatamente, Ele não porque os fica lá olhos, enfrentando. os olhos dele estão na cabeça. Isso é. Então, a gente, nesse ponto, a gente concorda totalmente, né? Não tem Sim, porquê, se tem uma autoridade sanitária e uma autoridade do executivo dizendo que tem que parar por um tempo, acho que não tem problema a igreja cumprir a lei como eu um bom acho que tinha cidadão. que ser mais radical. Eu acho que não tem que ter supermercado funcionando. Eu acho que supermercado tem que ser delivery. Você entra num ambiente. O pessoal do supermercado veio usar máscara agora. Mas nós passamos todo esse tempo entrando no supermercado com centenas de pessoas. Eu fui no Marco, fui no Atacadão, fui no Mix, lotado até a tampa. Se tinha um contaminado ali, ele estava contaminando todo mundo. Se é crise para todo mundo. Supermercado tinha que ser delivery. Tá todo mundo indo se contaminar, é lá no supermercado. É verdade. Você não sabe quem está infectado ou não? E ainda sobre os cultos online, a gente corre o risco também, não sei se o senhor concorda, de que depois, quando isso acabar, tem aqueles irmãozinhos mais difíceis de lidar, vão querer culto só online, né? Vão querer ficar Uhum. só. Na verdade, esses aí a gente sempre sabe quem são, né? São os eternos adolescentes, né? Eternos adultescentes, vamos dizer assim. São crentes com a mentalidade infantil, só nos cabe orar. Você sabe, Rui, que esses nunca vão deixar de existir, mas sabe uma coisa? Um teste do pastor, Jesus Cristo disse para Pedro assim: Tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Porque tem gente na vida do pastor que é tipo Deus dizendo assim: Tu me ama, então pastoreia esse doido aí, né? Tem gente que é tipo Pedro, né? Pastoreia Só esse que nosso Pedro cego também ainda aí. se Por converteu. amor a mim, pastoreia esse carnal aí. Porque tem gente que não cresce nunca. É. E voltando um pouco aí a questão, o senhor acha que existe, como alguns pastores têm dito, pregado, falado, alguma relação entre as profecias de Apocalipse e esse vírus específico? Ou
Eu falo assim no sentido mais específico. Esse vírus é como o cumprimento de uma profecia. Ou se ele, de fato, faz parte de todo um contexto escatológico, assim como outras pandemias. Ele não é um especial, um, um, um grande Aham. vírus que marca a história, mas é apenas mais um daqueles que a gente acredita ser inevitáveis. Como é que o senhor vê essa questão? Se a gente levar em conta o cenário do Apocalipse, quando alguém me diz assim, o Deus do Velho Testamento é um e o do Novo é outro, porque o Deus do Velho Testamento é sanguinário, violento, e o Deus do Novo Testamento é amor. Aí eu falo assim, é porque tu não leu o Apocalipse. Apocalipse é sangue no meio da canela. Então, comparado com o Apocalipse, esse vírus é nada, mas ele é muito significativo. Porque ele começa a abrir os olhos da gente para as coisas que o Apocalipse diz, né? De, de, de doenças esquisitas afetando a humanidade. E uma das coisas que tem me chamado a atenção é assim, como é fácil controlar a humanidade. Como é fácil. Os governos falam, fique em casa, o pessoal fica. E a polícia vai abordar pessoas na rua, abordando velhinhas, cometendo. A polícia está aí para obedecer, né? Cometendo excesso. Então, hoje, eu estou dizendo assim, hoje o polícia aborda o cara na rua. Vai chegar um tempo que a polícia vai entrar dentro da casa do cara, vai aplicar uma vacina, vai aplicar um PET, uma tatuagem, uma marca qualquer. Então, é fácil controlar a humanidade porque o Estado é maior do que o indivíduo. Então, é fácil. Eu diria, se você leva na linha da conspiração, que a gente está vivendo um. Você está conectado aí? Tô, tá, tudo Que a ok. gente está vivendo um experimento social. A ideia é o seguinte: como é que a humanidade se comporta sobre tal condição? Ok, entendemos como se comporta. Agora vamos para a próxima fase. Então, as próximas fases não serão moleza. Na Coreia, o pessoal já está falando de reinfecção, de segunda fase do coronavírus. Meu irmão, se houver uma segunda fase, ninguém sai da quarentena nunca. Entendeu? É, Imagina, se houver se o cara que pegou pode pegar de novo, isso não acaba nunca. Até inventarem uma vacina, isso já era. Então é. é. A notícia que a gente tem é que o pico ainda nem chegou, né? Ainda vai Pois durante maio, talvez junho, isso nessa primeira. Se vier uma segunda, aí complica. é, E como é isso que. prepara Diga. muito o cenário para o Cavaleiro da Fome, né? Que é o Né? preto. E É, fala. porque não adianta você ser rico, mas você não pode produzir, você não pode vender, você não pode comercializar. Então você acaba tendo um ambiente de fome, aí as notícias não são boas. Se demorar pouco, acho que o Brasil mostra boa capacidade de recuperação. Mas se esse negócio se prolongar, isso ferra o mundo inteiro. É, o, voltando aí aos sinais do pessoal que anda falando aí de cura, de coronavírus não é nada, tal, eu acho que isso também é um cenário propício, é uma opinião só, para a chegada do anticristo, porque quando o anticristo Não, chegar, vai chegar, preparação total. pois é, vai Porque, chegar olha com só, sinais e maravilhas, né? que Paulo diz? Paulo diz assim: o mistério da iniquidade já opera. Então, Paulo falou isso há 2000 anos atrás. Né? Já opera. A turma dele já está aqui preparando o cenário para a chegada desse figura. E uma coisa que eu aprendi é que eles não têm pressa. Eles preparam os cenários para ir adequando a humanidade para quando a coisa se manifestar mesmo. Porque, principalmente com essa, falando da igreja, né, dessas igrejas que são muito focadas nos sinais, sinais e maravilhas, tudo é sinal, né? Tudo é Eles serão seduzidos, Rui. Essas criancinhas isso. serão seduzidas. São os Porque eles são primeiros, tão né? Porque fascinados. chega um cara e faz o sinal de verdade. Essa turma mesmo nunca viu um sinal de verdade. Entendeu? A gente precisa definir o que é um sinal, o que é um milagre, né? Um milagre para acontecer, como ele é sobrenatural, ele tem que quebrar leis da natureza.
E eu, raríssimas vezes, vi na minha vida assim, leis da natureza quebrada. O que eu vejo é assim: eu vim aqui na igreja, fiz a corrente, me tratei, fiz quimioterapia e estou curado. Então, se tem quimioterapia, se teve tratamento, se teve hospital, qual é o milagre aí? Não estou dizendo que Deus não ajudou, mas não chame de milagre. Milagre é um negócio sobrenatural. Então, essa turma mesmo nunca viu milagre. Então, o anticristo vai fazer milagre. Aí sim, vai fazer uma estátua falar. Então, essa turma que é seduzidazinha por milagre serão as primeiras vítimas, porque os caras não querem Deus, os caras querem os milagres. É os milagres, é os sinais, é os milagres, é os milagres. Jesus Cristo disse assim: olha, se não vires sinais, não crereis. Aí o pessoal menciona isso, mas isso é ruim. Uma pessoa que, para crer, precisa ver um sinal, é um idiota. O que, 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 Foi que Jesus por isso disse que para. Tomé foi criticado, né? Exatamente. O que Jesus disse para Tomé? Bem-aventurados que não viram e creram. Você não vê e crer, você está num outro nível. Agora, você, para crer, precisa ver. Não, só acredito se eu ver meu filho ser curado, minha sogra ser curada. Você depende disso, você será atropelado pelo anticristo, porque ele É a própria, vai chover milagre. a própria definição de fé de Hebreus 11 é o contrário disso, né? E Uhum. Jesus, um pouco antes de falar com Tomé, ele disse, dentro de um outro contexto, mas que se relaciona com isso, ele falou o seguinte: uma geração perversa e adúltera é que pede sinais. Pede sinais. Pede, se não vir Mas o sinais, não sinal que a crê. gente. Exato. Geração O que a raça gente de víbora. necessita é a cruz. Uhum. Ô, Rui, você falando de Hebreus, é engraçado, né? Porque alguém me questionou como é que é essa fé de Hebreus, né? Eu disse, olha, o mesmo texto que diz que muitas pessoas ali trouxeram dos mortos os seus filhos pela fé, é o mesmo texto que diz que muitos, pela fé, foram atravessados à espada. Então, a fé não quer dizer que tudo vai ser resolvido. Parece aquele filme, lembra do Gene é um gênio, é aquela gênio feminina, né, que realizava todos os desejos do seu amo o tempo Sei, sei. todo. Deus não é o gênio da lâmpada. Deus muitas vezes vai dizer, olha, você vai passar por aflições, você vai ser atravessado a espada, vai ser perseguido, vai ser odiado. Engraçado. Essa semana mesmo, pastor, eu comentei aqui na rede social, né? Pessoa que fala, Deus tem um propósito na tua vida, vá com fé, não sei o quê. O pessoal falando sobre coronavírus, né? Não se preocupe, porque Deus tem um propósito, o coronavírus. Aí eu respondi, olha, Deus tinha um propósito na vida de Estevão, que ele pregasse o evangelho. Ele pregou. E o resultado foi que ele foi Foi apedrejado. apedrejado. Da mesma maneira, Paulo tinha um propósito de pregar aos gentios, pregou e foi É, decapitado. o Então, evangelho essas. o evangelho da prosperidade fez muito mal ao evangelho. E perguntaram a John Piper: o que você sente pelo evangelho da prosperidade? A resposta dele foi nojo, que fez muito mal. Levou os cristãos para todos os campos, menos para a Bíblia. É um triunfalismo, é um bocado de criancinha que vai vencer o mal o tempo todo, mas quando a coisa chega neles mesmo, eles, ao invés de se arrependerem da sua teologia, não, eles viram ateus. Esse é o problema. O, o Israel está fazendo o seguinte questionamento a respeito desse assunto. É Se a Israel gente Atila? pode. Isso. O Israel, o que dá problema, o que dá dor de cabeça lá para o pastor Para o Sérgio. pastor Sérgio? É, Não, ele é uma ele, benção barba. não, tô brincando. Ele questionou o seguinte: se a gente pode afirmar que esses irmãos que buscam milagres estão sendo usados pelo diabo. O que é que o senhor acha? Ou se é só usado Olha, mesmo pela sua falta de fé mesmo? tá, o que eu vou dizer aqui é um pouco assustador. Eu vou isolar o seu João e a dona Maria e a dona Joana, que não tem a malícia dos líderes, ok? Todo crente sabe citar aquela passagem que diz assim: Satanás pode se transformar em anjo de luz, não é? Todo crente não cita essa passagem. O que eles não sabem é qual é o contexto. O contexto eram os falsos profetas, que queriam ser apóstolos, né? De 2 Coríntios. Paulo disse:
Satanás se transforma em anjo de luz e também os seus ministros. Né? Qualquer pessoa pode conferir isso lá em 2 Coríntios. Então, nunca foi dito uma coisa tão pesada sobre um grupo. Eles são ministros de Satanás. Então, eu quero isolar Dona Maria, seu João. Dona Maria e seu João são vítimas, mas também são espertos, tá? Porque nesse jogo aí não tem inocente. Porque o líder é esperto porque quer tudo que a Dona Maria tem. E a Dona Maria é esperta porque não quer estudar a Bíblia, quer saber quanto é que paga para ter o favor de Deus. Mas os líderes pagarão muito caro. Sim, eles são ministros de Satanás. Eu concordo, senhor, é algo que eu sempre pensei a respeito. O povo vem sendo enganado, eles não são totalmente justificados, porque eles têm a palavra de Deus à disposição, eles têm a sua consciência. Chama para o estudo Enfim, bíblico, não vai. Chama para uma não corrente vai. de prosperidade, enche a igreja. Agora, esses líderes aí que têm formação teológica, que eles não estão enganados. Eles Não, não estão fazendo não, uma eles, coisa assim. eles podem, Rui, ter chegado num ponto sem retorno. Houve o deslumbramento, entendeu? E aí eles acreditaram naquilo e eles não têm mais volta. Porque imagina a vergonha de um Benihim, de um Terra Nova, né? De ter que dizer assim, gente, eu estava errado. Toda a minha vida foi um erro. Tudo que eu ensinei foi um erro. No livro Super Crentes, o Paulo Romero diz que o R. Soares declarou que você não pode orar para que Deus faça a sua vontade. Isso, além de não ajudar, atrapalha. Foi ele que propagou no Brasil esse negócio de que você tem que determinar, né? Que é um negócio que não está na Bíblia. É mentira. Agora eu pergunto a você, se o cara pregando mentira o tempo todo, quem é o pai da mentira? Né? Vamos montar aqui as peças. O cara só prega mentira. Aí, quem é o pai da mentira? Fica no ar aí, né? Pois Eu é. não tenho pena dos líderes. Eu tenho alguma pena, às vezes, da Dona Maria e do seu Zé. Às vezes. Porque são espertos também. Mas eu não tenho pena dos líderes, não. A Bíblia não justifica essas pessoas que são enganadas. Né? Ela Uhum. não, você foi enganado, está justificado. Não. Isso é a responsabilidade de cada um pessoal. É igual o irmãozinho que dá o dízimo para uma igreja que sabe que o pastor está enriquecendo com aquele dízimo e fala assim: ah, mas eu dei para o pastor, aí é ele, entre ele e Deus. Mas ele sabe o que Uhum. está sendo feito com aquele dinheiro. Né? Então ele não está Mansões inocente na naquilo. Flórida. E ele está na Mansões na esperança de que Flórida. ele vai. Ele está dando, continua dando, na esperança de que ele também vai colher mais na frente. Porque a promessa que ele É, recebeu foi essa. é dois espertos. Né? Mais uma vez, o Israel está querendo criar um problema aqui para a gente, mas ele faz uma outra pergunta. Ele fala assim: sabemos que na igreja, nos dias atuais, ela está totalmente engajada nas questões políticas. O que devemos fazer nessa época de pandemia para não cairmos nessa cilada satânica? Né? Eu acredito que ele esteja falando de abraçar uma posição como se ela Aham, estivesse vinda do próprio Deus, ok. né? Independente de qual lado seja. Sim. O que o senhor acha disso? Eu acho que a gente deve fazer o que deveria fazer em qualquer época, seguir a verdade em amor. Por exemplo, no binômio, na polaridade Moro-Bolsonaro. Olha, os dois estão errados e os dois estão certos. Pronto, e naquilo que um tiver errado, eu tenho que dizer errou. Naquilo que o outro tiver certo, eu tenho que dizer acertou. Não tem que pegar lado. Nosso lado é a verdade. E pronto. Exatamente. Eu estou com medo dos bolsominions. Né? Eu que votei no Bolsonaro como voto útil, porque é o que tinha para quebrar uma hegemonia que estava destruindo, dilapidando o país. Eu entendi que era importante o voto útil. Nunca achei que ele fosse nem um exemplo de cristão, nem que ele fosse um mito. Claro que tem a zoação e tudo mais, mas eu estou com medo dos bolsominions. Né? E quando é pastor bolsominion, aí é que eu fico meio assustado, assim.
Porque porque os líderes de Deus, eles não bajulam a autoridade. Eles confrontam a autoridade. É diferente. Na Bíblia é sempre assim. E eu costumo dizer que tem pastor que não pode ver um vereador que tem um orgasmo. Tanta emoção, né? Que ele fica tão emocionado. Nós não estamos a nesse. aparência é que a igreja quer ser um quarto poder, né? Por isso que abraça esses caras querendo apoio. Mas isso aí é a praga do evangelho da prosperidade, que veio com essas mentiras de onde você pisar vai ser seu, que nós estamos aqui para conquistar, que nós estamos aqui para não ser cabeça, para não ser cauda, nós somos a cabeça. Até o termo feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, ele não se aplica. Porque olha só, outro dia eu expliquei para a igreja. Dentro do contexto judaico ali, qual é a única, do contexto bíblico, qual é a única nação cujo Deus é o Senhor? É Israel, Israel. não é? Foi na Bíblia, ele falou de todas as nações da terra, eu vos escolhi, não tem outra nação. Foi vocês que eu escolhi. Então, o salmista lá está dizendo que Israel é feliz. Feliz é a nação, é o povo da promessa, etc, etc. Brasil não é Israel. Estados Unidos. Qual é a nação da terra que Jeová é o Senhor, né? Literalmente? Você não vai me dizer que é Estados Unidos, você não vai me dizer que é Inglaterra. Todas as nações são de tudo. Você tem cristãos, você tem ateus, você tem agnósticos, você tem macumbeiros. Mas o pessoal está querendo dar a entender de que aquele versículo se aplicaria a qualquer nação. Não, 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 não. Só Não, é numa nação laica não se aplica, não, se porque ela, as coisas têm que já estar ela muito é claras, laica, né? Exato. exatamente. Ela é E o laica, próprio exatamente. Israel, viu, pastor? O Uhum. próprio Israel, que o salmista diz, o próprio Israel, quando praticou a idolatria, ou seja, quando colocou outro como Senhor, se deu mal. A Babilônia Não, veio por causa disso. é E a sim, Pérsia e tem outros moleza não. romanos. Não, e o próprio Israel hoje é uma nação secularizada. A turma não quer saber de muita coisa lá, não. A turma é totalmente secularizada. É um judaísmo rabínico, no máximo, assim, de sinagoga, de ir lá, mas não saber nada, não quer saber de nada. Mas Deus diz, de todas as nações da terra que eu escolhi, foi vocês. Então você não pode um político subir no palanque, um pastor subir no palanque. Ah, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Essa nação não existe. Essa nação não existe. Não existe o mito da nação cristã. Existe igreja cristã dentro da nação. E essa igreja cristã está aí para morrer, para ser perseguida, para enfrentar a cruz. Pode haver também um governante cristão, que eu nem acho que seja o O cara. que, o que para mim sempre foi um desastre. Eu nunca quis isso. Eu sempre disse, ó, nossa desgraça vai ser no dia que tivermos um presidente evangélico. Vai ser horrível. Que essa linha evangélica hoje em dia aí, né? Que não quer dizer mais nada. Né? Porque é amor, não é amor pelo mundo, é amor por si mesmo. Então eles estão Uhum. preocupados consigo e o mundo que se dane, né, que se lasque. Pelo menos é o que parece. Né? Eu não consigo entender por que o pessoal se deslumbra tanto. E o Bolsonaro, eu não sei, ele parece que se andou se declarando evangélico agora recentemente. Aí o pessoal, o presidente evangélico e tal. É É, triste isso. Né? eu vou até citar um fato para o senhor, que é fato mesmo, aqui do nosso estado. Eu, fazendo uma pesquisa lá pela UFAC, sobre o crescimento da população evangélica, né, e a influência disso em relação às decisões políticas. Eu fui na Assembleia Legislativa, conversei com a assessora, não é assessora de um candidato, de um deputado, nada, é Ui, eu vou, assessora eu da vou Assembleia. sair, eu vou sair da frente da câmera, mas é só para pegar o carregador, tá? Eu estou ouvindo tudo. Ah, tá, vou continuar falando aqui. Então, eu conversei com a assessora da Assembleia, que ela tem toda as informações lá. O que eu queria saber com ela era qual a quantidade de leis, de propostas de lei da bancada evangélica aqui no Estado nos últimos 10 anos. Só que aí eu acabei fazendo um apanhado dos últimos 20, do ano 2000 até agora, né? Quase 20 anos.
eu pedi para ela fazer esse levantamento para mim, quantos projetos de lei foram apresentados pela bancada evangélica e quantos foram aprovados. E ela fez a pesquisa, me garantiu, inclusive ela disse que eu podia usar o nome dela, não vou falar agora, mas vai estar na minha pesquisa. Uhum. A informação é a seguinte, não é que não teve nenhum projeto aprovado pela bancada evangélica, não foi sequer apresentado. Isso, essa visita que eu fiz a ela foi no final de 2019, em novembro. Não foi sequer apresentado um projeto político, de lei, de qualquer coisa. Quantos anos? Nos últimos anos, quantos? Nos últimos 20 anos. Nos anos 2000. Antes disso, você tem um muito significativo, né? Que é o Dia do Evangélico. Mas você que não foi proposta por um deputado da bancada. Nem o Dia do Evangélico. Você sabe que eu escrevi um artigo chamado Dia do Evangelho com um tiro no pé. E todas as televisões vieram na minha casa aqui. O assunto foi debate até na rádio lá da Universal, dos programas da Universal. Porque, assim, todo mundo estava se deslumbrando com aquilo, que besteira. Mas o mesmo cara que assinou o Dia do Evangelho, assinou também o Dia da Diversidade, né? É só pesquisar quem era o presidente da Câmara que assinou o Dia da Parada Gay. Quem era, né? Essa herança que esse pessoal deixa pra gente. Pois é, então, essas decisões, Dia do Evangelho, são apenas para afagar, né, o ego dessa liderança. Exatamente. Né, rapaz, assim, já que a gente está falando disso, tem coisa mais ridícula do que a Marcha para Jesus? O que é a Marcha para Jesus? Primeiro, é um evento pentecostal. É um evento 1000% pentecostal e uma tentativa de mostrar que os evangélicos são fortes, são poderosos, são numerosos. E aí, lá em cima do palanque, fica cheio de gente com títulos pomposos e eles enchem de político. E eles dão um microfone para essa escala. Não tem coisa mais prostituída do que botar um político para ministrar para o povo de Deus. Eles dão um microfone para esses caras, eles enchem de político adulto, político macumbeiro, político daimista. Então, é assim, o horizonte isso vai piorar muito. E isso é só um instrumento de Satanás para fazer o evangelho de verdade cair no descrédito. Vai chegar uma época, Rui, que ninguém dá mais valor ao evangelho. Porque para a turma de fora, o evangelho é isso aí, né? Exatamente. É uma discussão que eu sempre tive lá no curso de Ciências Sociais da UFAC, que sempre se discute muito sobre religião e principalmente sobre evangélicos, porque claro, mais ou menos o que buscavam, né, com essas manifestações, Marcha para Cristo, que é o apoio político, porque eles é uma barganha, né? Eles são numerosos, então todo político quer estar perto. Então lá, sempre que se falar sobre os evangélicos, ou sobre o próprio Cristo, que sempre quem estava no assunto, na pauta, eles falavam do que o senso comum mostra, porque a visão macro, né, desses evangélicos metidos com política, com conspiração, com teologia da prosperidade, apresenta o que é o que aparece para a grande mídia, para o grande povo. As igrejas sérias, e são muitas no Brasil, elas são tão sérias que não querem se meter na mídia. Então elas não aparecem. Né? Então, na verdade, eu já nem gosto mais desse nome evangélico, né? Porque ele não representa para mim quase nada. Se ser evangélico está associado a Valdomiro, a Genô Duque, nessa turma aí, não quero ser evangélico, quero ser cristão. Já deu, já está demais, já passou da conta. Então, vou só compilar o que o senhor falou agora há pouco. Né? Então, para a igreja, a solução, diante de toda essa situação política, batalha e tal, é se focar na verdade do evangelho. Né? E quem estiver com a verdade, a igreja... Quero saber se Moro não é o meu Deus, Bolsonaro não é o meu Deus. Eu não tenho que tomar time agora. Onde eu achar que, como ser humano, Moro errou, como estadista errou, como subordinado ao presidente errou, eu vou dizer. E onde eu achar que o mito
foi espalhafatoso, errou, cometeu gafes, quis interferir onde eu achar que foi isso, eu também quero ter a liberdade de dizer, eu só quero seguir a verdade de amor. É, quando a gente sempre ensina, né, que o nosso manual de prática e fé é a Bíblia, mas isso parece Sim. que virou só um jargão para o Aham. evangélico repetir, e ele, de fato, às vezes, parece que não segue muito isso. Ele prefere escolher seus próprios ídolos, Uhum. seja pessoas, seja ideologias. E uma coisa que eu sempre falo, não sei se o senhor concorda, Ô, Rui, a se eu... ideologia de Olha, esquerda. Fala, pode pode falar. falar. A ideologia de esquerda, ela é, de fato, caída. Ela tem, assim, não tem nem como nomear tantas coisas contrárias à palavra de Deus, satânicas mesmo. Mas a Aham. ideologia de direita, ela também não é uma representação da divindade de Cristo. Ela também é uma ideologia humana e carrega, É, eu, junto com o homem, eu nem a gosto queda. também, eu nem gosto também do termo ideologia de direita, né? Porque a ideologia vai criar uma estrutura religiosa que prende o cara todinho. Eu prefiro o conservadorismo, né? Porque qual é a O diferença do conservadorismo é conservador? uma coisa cristã. Qual é a diferença do conservador para o revolucionário? Imagina que você tem uma casa, aí o revolucionário diz assim: rapaz, vamos destruir a casa e começar tudo de novo, vamos tocar fogo. E o conservador diz: não, mas tem alguma coisa que a gente pode aproveitar que foi conquistada com muito suor, né? Que foi conquistada a longo prazo. Então, eu prefiro dizer que sou um conservador, porque a direita no Brasil eu nem sei mais o que é. Não sei, não entendo. É, Parece que o conservador cristão, né, ele resiste à mudança quando essa mudança contraria a palavra de Deus. Então, ele aham. é resistente à verdade, ele se mantém na verdade. Isso é conservadorismo cristão. É porque as revoluções só terminam em banho de sangue. Por isso que o conservador ele é gato escaldado, né? Porque ele estudou as revoluções. Você pega a Revolução Francesa, que eu digo que é liberté, igualité, fraternité, guilhotiné para quem não concordar, né? Faca no pescoço. É o Estado ateu que proporcionalmente matou mais do que a Inquisição. O lema era: vamos enforcar o último nobre nas tripas do último padre. Então, o conservador ele entende que as revoluções terminam em banho de sangue. E quando você vê um cristão dizendo que é revolucionário, que a gente precisa da revolução, ele não sabe o que está dizendo. E outra coisa, revolução, além de terminar em banho de sangue, abre espaço para surgir um ditador. Como foi na França, né? Surgiu Napoleão rapidinho. Depois da Revolução, sempre vem um ditador. Então é um caminho já conhecido, né? Tá, tem muita gente perguntando aqui e pedindo para o senhor falar sobre um tema. Eu nem queria entrar muito nisso, porque eu mesmo sou meio alheio, assim, desinformado sobre isso. Mas eu sei que o senhor é uma pessoa capacitada, eu vou lhe perguntar. O pessoal está querendo saber se existe alguma relação entre a nova ordem mundial, nova era e essa pandemia. Se o senhor acha que existe alguma relação? E mesmo se, não, se achar que não há relação, mas o que o senhor entende por essas duas linhas aí de pensamento Tá, então teóricas, né? vamos só explicar o que é nova era. Nova era, no Ideológicas, sei certo lá. sentido, é um conceito religioso. Né? Nova era é uma tentativa de substituição do cristianismo pelo esoterismo. Uma tentativa que eu diria até agora meio fracassada, mas essa é a ideia. O termo era de aquário, ele surge por quê? Porque o pessoal acredita que a cada 2.000 anos é uma era. Então, nós terminamos de viver a era cristã. Então, agora, segundo eles, entraria na era de aquário. São esotéricos porque, esotérico quer dizer oculto, escondido, porque a Madame Blavatsky teve as visões de como deveria ser a coisa. Eu me lembro, em 1988, quando eles disseram, chegou a hora de revelar. Então, eles revelaram para o mundo. Então, de 88 para cá, é que você teve a explosão da simbologia de nova era. É isso que é nova era. É a tentativa de dizer, olha, os valores cristãos já era. Tem um novo caminho aqui. Os valores a serem seguidos agora são meditação transcendental, búzios, tarôs, pêndulo,
toda essa parafernália que envolve a nova era. Agora, o que é nova ordem mundial? A nova ordem mundial é um ponto em que o mundo deveria estar e que foi estabelecido por um grupo que a gente chama de globalistas. Né? O pessoal prefere Illuminati, mas os riquinhos do mundo, os caras que têm metade do mundo na mão. E eles nem precisam aparecer. Eles nem precisam aparecer. Mas é eles que dão as lógicas do mundo. E você pensa assim, não, isso aí é forçação de barra. Tudo esses caras estão por trás. Até da AIDS, né? Quando você teve o vírus da AIDS, que você pensava assim, se a AIDS é o que diziam ser, uma mulher tinha capacidade de matar uma cidade, ou não? Você pensa bem, uma mulher contaminada com o vírus da AIDS, ela era só sair transando em geral, ela acabava com a cidade. Você conhece alguém com AIDS? Você conhece alguém? Hã? Eu acho que, no momento, eu acho que não. Ah, Você sim, conhece? conheço. Tem um colega. Pois é. Mas aí, na época, veio o coquetel, o AZT, né? E aí, cara, quem inventou o AZT? Exatamente a família Rockefeller, que está em todas. Quem inventou o cartão inteligente? Família Rockefeller. Ou você cai na mão dos Rockefellers, ou você cai na mão dos Rothschilds, porque um domina o ouro e o outro domina o dólar. Aí, essa turma, mais os seus amiguinhos, eles são tão poderosos que quando você vê um movimento de esquerda protestando contra o capitalismo, movimento sério, tipo esse Fórum Mundial da Juventude, tem dinheiro deles, que são metacapitalistas, eles patrocinam os caras para protestar contra eles, né? Para eles ficarem o mais Cortina de invisível fumaça, né? possível. Esses caras nem são capitalistas nem comunistas, eles são dinheiristas. E eles vão estabelecer o que eles querem. Né? Eles fundaram a ONU, que é uma porcaria. Né? Quando a pessoa fala, mas a ONU, o que é a ONU, gente? A ONU é um bocado de burocrata que não foram eleitos por ninguém. Você conhece alguém que representa a ONU lá? Representa o Brasil, que foi. Você concorda com esses caras lá? E esses caras ficam criando leis mundiais. Agora, a relação com o coronavírus é o seguinte: eu não consigo deslocar a conexão chinesa, a Organização Mundial de Saúde, a ONU, porque a ONU tem projetos para redução da humanidade. A população ideal, segundo a ONU, segundo documentos da ONU, é 2,5 bi. Nós já estamos com quanto? 7. Pois é, tá demais. E o raciocínio deles não está errado. Porque a pergunta é a seguinte: onde é que vai ter comida para tanta gente? Uma hora vai chegar a 10, não vai? E aí? Acho que daí surge os Vingadores lá, né? É o final dos Thanos. Pois é. Ai, meu Deus do céu. E aí é o seguinte: onde é que vai ter espaço para tanto carro? Onde é que vai estar tanta casa? Né? Então, eles propõem que a população seja reduzida. E só quem reduz, meu pai, é pandemias ou guerras. Sabe que um míssil custa $1 milhão. Um botão que o aperta o míssil foi. E destrói um bocado de gente. Guerra é negócio. Então, nova ordem mundial é uma posição onde o mundo deveria estar, o ideal de mundo pensado por essa elite. Eles pensaram. Inclusive, a frase está bem grande na nota de dólar, né? Está bem grande lá, em 1776. Novus ordem seclorum. Está escrito lá para quem quiser ver. Nova ordem mundial, com a pirâmide, com o olho da pirâmide, com as Irmandades Brancas, que você nem faz ideia de que Rotary Club é bucha de canhão, a Cruz Vermelha é bucha de canhão. O pessoal que está a serviço nem sabe que está a serviço, está no mundo só para coletar dados. E está tudo lá, o mapa está desenhado lá. Quem quiser. Agora é o seguinte: também não faz muita diferença se você acredita ou não. No fim, eles vencem. No fim, que eu estou falando dentro da limitação da história humana. Depois o Cordeiro vem e acaba com tudo. Mas até o Nathan Rockefeller assumiu. Ele falou: se ser um Illuminati é fazer isso, 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 eu sou. Pronto, eu assumo.
Se até o David Rockefeller assume que aí a turma vai ficar dizendo que não existe. Imagina que está numa cidade e essa cidade tem 20 milionários, 20 multimilionários. Eu te pergunto, eles decidem ou não o destino dessa cidade? Sim ou não? Decide mesmo. Se Então, até no a nosso nível. estado, algumas pessoas Pois aí é, agora acreditam. imagina a nível de mundo. Os caras não são milionários, eles são trilionários. Eles nem são São capitalistas, eles são metacapitalistas. como fala aqui, são bilhardários, né? Não tem nem nome para É, isso. eles não têm o que fazer com o dinheiro deles, então eles têm tesão por controlar o planeta. Literalmente, eles pensam todos os dias como é que ele vai fazer para controlar. Controle, 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 controle. E esse negócio de redução da população é sério, porque as leis de aborto precisam passar aqui, né? Aí tu vai ver quem são os donos das maiores redes de clínica de aborto no mundo, que vão, se a lei de aborto passar aqui no Brasil, esses caras vêm tudo para ganhar dinheiro, né? E ganhar muito dinheiro e cumprindo seus objetivos. Aborto é importante. Pense na lógica do faraó do Egito. Eles serão maiores do que nós. Tem que matar, cara. Tem que matar. O, o cristão americano, o conservador, ele tem uma lógica interessante. Ele acha que tem que fazer muitos filhos para poder enfrentar o sistema. Se eles não tiverem uma grande descendência, eles não podem enfrentar o sistema. E o muçulmano tem o mesmo pensamento. Só que É, o muçulmano não quer ter 5, ele quer ter 20. Aí o europeu não quer ter nenhum, vai se ferrar no final. A Europa não tem a menor chance, ela vai ser tomada pelos vai ser muçulmanos. engolida. Né? Tem um pessoal perguntando aqui também, pastor, ainda sobre essa questão de conspiração, anticristo. Eu vou lhe perguntar e vou fazer um breve comentário também. Eles perguntam se a vacina do coronavírus, proposta lá pelo Bill Gates, seria a marca da besta. E aí eu já lhe pergunto, independente dessa vacina ou isso, a marca da besta, se ela é de fato uma marca, assim, uma coisa, um chip, uma vacina, algo assim, ou se é uma coisa mais... Olha, O que tu acha? ela é uma marca em lugares específicos do corpo. Agora, a Bíblia não fala de chip. Ela é uma marca em lugares específicos do corpo. Eu penso nela mais, ela seduziria muito mais a humanidade se ela fosse uma tatuagem chipada. Seria muito mais atraente. Agora, eu não sei, eu não tenho conhecimento da vacina do Bill Gates. Por que, que o pessoal está relacionando a vacina do Bill Gates com a marca da besta? Justamente porque eles estão fazendo a ligação entre tudo, né? A pandemia como uma estratégia do anticristo para fazer com que as pessoas usem a vacina e com essa vacina passem a ter a marca da besta. Não, Eu até lhe primeiro, pergunto, a marca, olha só, a marca da besta não é uma pegadinha. é isso que eu Tipo, ia perguntar agora, se a marca da besta é uma coisa que se faz deliberadamente ou sem eu querer? caí, Oh, eu sem caí porque querer. não sabia. Não, tem um cara no controle, tem um número, tem um número específico. É uma ferramenta de controle. Ninguém pode comprar ou vender se não tiver isso aí. Esse cara vai ser revelado, assim, para quem tem uma sabedoria, e depois Paulo diz, ele vai ser revelado de fato, vai ficar bem claro quem ele é. E o Apocalipse diz: se alguém recebe a marca da besta, a parte que lhe cabe será no lago de fogo. Então não é uma pegadinha, as pessoas vão saber, vai ser muito claro, vai ser é um documento, é um mecanismo de controle, tem um número, é o número de um homem, entendeu? Vai Então ser uma coisa consciente, né? não se preocupe. Quando surgiu o código de barra, ficou todo mundo assustado. Gente, quando chegar a hora, não é pegadinha. Todo mundo vai. As decisões que as pessoas vão tomar vai ser de escolha. Elas vão escolher a O besta. cara não vai chegar na loja, me dá um chip aí, um GPS que bota na pele, aí vai botar e depois vai chegar no grande dia, tô com a Não, meu marca, não amigo. sabia. É fila. É fila e não é para receber R$ 600, não. E, O, hum, tem um irmão falando aqui sobre a sua pergunta sobre essa vacina, né?
é que estão dizendo, eu também não sabia disso, que essa vacina vai mudar o DNA da pessoa, segundo a reportagem aí que saiu, e que essa pessoa, com essa mudança no DNA, vai deixar de ser religiosa, ou seja, vai deixar de crer em Deus. Aí é Cara, isso não é demais uma um pouco para vacina, mim. isso é hipnose constante. Tá, tudo isso são especulações. Eu não gosto de especular. Se você tem dados, né? Se você tem dados, vai mudar o DNA, porque cada célula da pessoa vai ser mudada. O que o ser humano do fim mais será é religioso. Inclusive, a religião será o satanismo. O ser humano não vai deixar de ser religioso, não. Ele vai ser muito religioso. E a Bíblia diz que o mundo inteiro adorará a besta e adorará o dragão, quer dizer, satanismo explícito, adoração diabólica. O ser humano vai ser muito religioso, só que por outro lado. É. O, tem uma pergunta aqui também, já mudando um pouco o foco totalmente. E até vou fazer a pergunta porque é do pastor Paulo, ele está sempre com a gente, e eu não posso deixar ele. Paulo Siqueira, abraço. Abraço, Paulo. Ele pergunta o seguinte: na sua opinião, se existe compatibilidade entre violência, tortura, ódio e a infinita graça e amor de Deus? Eu acredito que tem a ver um pouco com a questão política aí na nação. O que o senhor acha disso? Olha, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Isso é fato. Ok. Agora, a gente precisa definir o que é violência e ódio. Por exemplo, quando o Estado prende alguém, isso é violência? Uma prisão perpétua, isso é violência, ódio. Se o Estado aprovar a pena de morte, isso é ódio. Então, se a gente. Violência e ódio, para mim, é você sair batendo nas pessoas, é você agredir o homossexual. Agora, você querer leis mais rígidas não é necessariamente ódio. Nós estamos num nível em que você é da polícia, você sabe, que o menor olha para o polícia e fala assim: não vai dar em nada, não, comédia, eu saio amanhã. Então, aí, se alguém quiser leis mais rígidas, é porque é odioso? Não. Acho que as grandes nações do mundo sempre foram baseadas em tradições rígidas do senso comum. Agora, isso não quer dizer que eu tenho que odiar pessoas, que eu tenho que odiar o bandido. Mas também não quer dizer que eu tenha que dar carta branca ao bandido. Ah, puxa vida, o pessoal está degolando velhinha, rapaz. O pessoal está degolando o adversário e filmando e sorrindo. O pessoal está comendo o coração do preso, colega de cela. Então, assim, onde foi que nós erramos como sistema punidor? E outra coisa, os termos prisionais estão mudando. Né? A ideia é assim, o alvo é ressocializar o preso. Eu não sei, não sei. Porque o alvo não era puni-lo pelo seu crime? Porque o preso não tem mais consciência do seu crime. Acabou a consciência de crime. Ele vai preso exigindo 1 milhão de coisas. Ele tem consciência de uma cidadania privilegiada, porque o alvo deixou de ser puni-lo. Agora não, a gente não tem que puni-lo, a gente tem que ressocializá-lo. E aí deu no que deu. Então, cristão não deve odiar ninguém, cristão não deve sair praticando violência na rua, mas cristão não pode aprovar a violência. O livro do profeta Abacuque vai orar para Deus desesperado. Ele diz: Senhor, a terra está cheia de violência. Toda vez que você tem excesso de violência, você tem interferências pesadas de Deus, começando lá no dilúvio, né? Violência chama juízo de Deus sobre a terra. E você sabe qual é o maior defeito do brasileiro? É que ele é bonzinho. O Brasil admite o trote universitário. Trote universitário, o pessoal embebeda o outro à força. O pessoal mata o outro afogado. Raspa a cabeça sem ter o direito, você deforma o corpo da pessoa. Você humilha a pessoa em praça pública. Isso não deveria ser crime.
Então, o brasileiro acha que isso é legal. Então, você tem dois extremos, sim. Você tem uma turma odiosa e você tem uma nação de Palermo vendo o crime dominar, e nós achamos que os criminosos são vítimas, que eles são pessoas incompreendidas, aí eles entram na sua casa, estupram sua mulher, estupram seus filhos, dá um tiro na sua cabeça, mas eles são vítimas. Esse Isso é o aí não problema no Brasil, combina, né? isso não Tem dois combina com o extremos. cristão. No Jesus disse Brasil. assim, olha, Jesus disse, sejam prudentes, desculpa, simples como as pombas e prudentes como a serpente. Então eu não posso ter só a simplicidade da pombinha. Eu tenho que ter um pouco da prudência da serpente. Se eu tiver só a prudência da serpente, eu vou ser um arrogante. Mas também se eu só for a pombinha lesa, simplesinha, eu vou ser um bobão. Então Jesus propôs o equilíbrio. Simplicidade das pombas, prudência da serpente, os dois combinados na hora certa, na medida certa, não faz mal para ninguém. Eu não vou ser nem apoiador da maldade, mas também não sou portador do juízo de Deus, né? Então Sim. a gente nós somos agentes de Deus na Terra para levar luz e sal, mas não somos portador do juízo. Porém, Uhum. também não somos aqueles que passam a mão na cabeça de todo pecador, de todo pecado, de todo crime, toda violência. A gente Uhum. trabalha para que a justiça seja convertida em ação, né, na E nossa quando eu vida. estou falando do criminoso, eu estou falando também do criminoso de colarinho branco. Que eu acho que a gente ainda é muito brando com ele também. Ele devia ser o que era para dar mais exemplo. O Alex, lá da sua igreja, Alex Cavalcante, me alertou aqui só a respeito do Bill Gates, que essa questão dessa ligação que estão fazendo é porque dizem que ele é integrante dos Illuminati. Então, por isso, tudo que ele faz tem alguma relação com a marca da besta. Eu vou fazer a última pergunta aqui, para a gente encerrar, já está aí quase 1 hora e meia. É o irmão Silvio, ele é de Guarabira, lá na Paraíba, só que ele mora agora, está morando em Brasília, a trabalho. Ele pergunta o seguinte, para a gente encerrar dentro desse contexto, como fica a questão do juízo de Deus nos dias atuais? Né? Vou acrescentar aqui a pergunta dele. Deus ainda executa seu juízo nos dias atuais? E se ele faz isso, como? De que maneira ele atua nessa... Como ele pode fazer? Não, a gente não está dizendo... Eu acredito que nem ele e nem eu estamos afirmando que Deus está executando juízo sobre nada. Mas se ele ainda faz isso, executa juízo. Olha, Deus sempre executou juízo. Sempre, sempre, sempre. Às vezes através de uma peste. E é bom deixar claro que lá em 2 Crônicas 7,14, né, Deus diz assim, se eu mandar a peste, então não é o diabo, tá? O pessoal coloca, se E Joel eu também, mandar a né? Joel, praga, se ele eu fala, fechar os céus, às vezes uma seca é juízo de Deus, e ele exerce o juízo dele também através das autoridades, né? Então Deus nunca deixou de exercer o seu juízo. Inclusive, uma autoridade ruim, ela vem até para o povo aprender, para o povo se humilhar, se quebrantar, buscar mais a Deus. Deus nunca deixou de exercer sua misericórdia. Todos os dias ele nos dá sinais do seu amor, da sua graça, da sua generosidade, né? A graça comum. Mas também nunca deixou de exercer juízo. Nunca, né? o próprio livro que o senhor citou agora há pouco de Abacuque, depois que Abacuque faz a oração, que Deus responde, aí que Abacuque fica mais perturbado, porque Deus disse, sou eu, né? Exatamente. Aí que ele se desespera mesmo. Abacuque Agora, vai ter uma esperançazinha lá no final, e olhe lá, né? é. Então, pastor, eu queria agradecer ao senhor, a gente vai encerrar aqui, não vou, senão eu já estou cansado. O senhor é mais novo que eu, mas deve estar cansado também. Olha, Certo? Rui, que prazerzão estar com vocês da restauração e as outras pessoas que estão conectadas, assim. Que bom, né? É Tá só, conectado com o Paulo lá, né? O Paulo mora e no Rio ou é em São Paulo? São Paulo. São Paulo. Tem uns irmãos Então, aí assim, de pessoal João de Pessoa, de Brasília, Guarabira, que estão acompanhando também, de Brasília. o irmão Silvio aí tá em João Pessoa? Está em Brasília. É de Guarabira, Ok. lá na Paraíba. Aham. Então, Pois obrigado, é. pastor.
Obrigado Eu que mesmo pela agradeço, meu sua irmão. disposição. Isso é Foi um uma grande, forma da gente foi estar um em grande contato, prazer. né, e tentar, aí, de alguma maneira, edificar a igreja também com essas E nossas conversas. vamos aguentar a quarentena. Se a gente chegou até aqui, vamos fazer o que os homens estão dizendo. Não é para submeter as autoridades, ok. Agora, depois eu não sei de nada. Eu imagino que a Como médio é que está a prazo, igreja, né? eu imagino que a médio prazo virão dias difíceis. Não. É porque o vírus não vai embora, né? Ele vai continuar aí. E a igreja vai ter E que aprender a nem, conviver com isso. e nem aqueles que querem preparar o mundo para a chegada do anticristo não vão desistir. Então, novas leis virão. Antigamente, como eu disse, você fazia uma guerra com bala e canhão e tudo. Hoje você faz com uma lei. Basta uma lei, você já domina um país, né? E usa como ferramenta o WhatsApp, fica mais fácil, né? Espalha o que quiser lá. É verdade. Obrigado, pastor. Fica com Tá Deus. bom, Deus meu irmão. Deus abençoe. Abençoe a abençoe sua todo mundo esposa, aí. seus filhos. Até mais. Até a Amém. próxima. Tchau. Tchau. Pode fechar.